estiver pregando a tua palavra, que o Senhor flua e atinja o mais profundo do coração dessas pessoas. É o Senhor que nos convence, é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos corrige, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor possa fazer isso. Amém. Amém, igreja? Vamos fazer a leitura de um texto bíblico. Eu peço que você fique em pé por mais alguns minutos, enquanto eu faço essa leitura. Em Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16, na nova tradução, na linguagem de hoje, a palavra do Senhor diz assim: enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus, convertidos ao judaísmo. Todos os dias na praça pública ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião na Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas, e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Um pessoal fofoqueiro, né? Então Paulo ficou de pé diante deles, na reunião da Câmara Municipal, e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. Também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a todos quanto ressuscitou este homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre esse assunto. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, e uma mulher chamada Dâmaris, e mais outras pessoas. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar, por favor. "600 anos antes de Jesus nascer, na Grécia Antiga, houve uma epidemia muito forte. Muitas pessoas morreram, animais também. Me parece que era uma doença contagiosa, as pessoas morriam. Na Grécia Antiga, eles tinham milhares de deuses.
De acordo com os estudos, era próximo de 30 mil ídolos pagãos. Eles reverenciavam diariamente esses deuses, faziam sacrifícios, faziam preces, orações, e nada do que eles faziam conseguia resolver aquele problema daquela epidemia. Havia um homem muito sábio, inteligente, fora da sua época, muito para frente, chamado Epimênides. Esse homem é considerado como um filósofo, em alguns momentos chamado até de profeta. O Epimênides é citado por Paulo em Tito, no capítulo 2. Uma das frases de Epimênides, Paulo cita. Epimênides chamou os cretenses de glutões, de avarentos, e aí Paulo falou, o que Epimênides disse, ele está certo, viu? Vocês são assim mesmo. 600 anos antes de Paulo, Epimênides tinha dito isso. Os atenienses, os gregos, convidaram o Epimênides, como ele era um sábio, e normalmente essas pessoas muito inteligentes eram consideradas como pessoas que tinham uma influência espiritual. De alguma forma, esse homem ele era um astrólogo, ele era um profeta, ele tinha uma influência de algum deus sobre ele. Chamaram o Epimênides para, de alguma forma, ajudá-los, porque o método que eles conheciam era reverenciar os deuses que eram os deuses deles, e isso não estava resolvendo, então chamaram o Epimênides. Quando ele chegou e ele viu aquele mundaréu de deuses, ele falou, olha, aqui tem mais deuses do que pessoas. No trajeto, ele encontrou vários altares a vários deuses. Todo canto que ele ia, em Atenas, ele encontrava um ídolo pagão. O Epimênides fez uma sugestão ao rei, é possível que exista um Deus mais poderoso do que os deuses que vocês conhecem. Se esse Deus realmente existir, nós vamos pedir para ele se manifestar a nós. Se ele for poderoso o suficiente para livrar vocês dessa epidemia, então ele irá dar um sinal de que isso irá acabar. O teste que ele fez foi guardar 100 ovelhas em um curral, em um aprisco, e aí, depois de um tempo, elas guardadas, lógico que elas estariam com fome, então depois disso eles iriam soltar essas ovelhas. Ele fez uma prece antes de soltá-las, ele disse o seguinte: Deus poderoso que não sabemos, que não conhecemos, se o Senhor realmente existe, e se o Senhor é poderoso para nos livrar dessa epidemia, faça o seguinte: quando soltarmos essas ovelhas, que algumas delas, ao invés de sair de forma desenfreada, comendo todo o pasto, comendo a grama, como é característico das ovelhas, ao invés de fazer isso, que elas façam algo antinatural, que algumas delas se deitem e olhem para o céu, onde provavelmente é a sua habitação. A ovelha tem uma característica que ela é o tipo de animal insaciável. Ela come o pasto até a raiz. Por isso que quando Davi escreve o Salmo 23, é um paradigma. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Uma ovelha em seu estado natural, saudável, ela não deita em verdes pastos, ela come os verdes pastos. O que Davi está dizendo no Salmo 23 é que a ovelha terá sua estrutura alterada, ela vai ficar saciada, satisfeita. É por isso que ela não vai ter falta de nada. Vamos ser sinceros entre nós aqui. Nós todos somos ovelhas do mesmo pastor, Jesus Cristo. Nós temos falta das coisas. Tem hora que falta dinheiro, tem hora que falta alimento, tem hora que falta um monte de coisa. Qual é a diferença que o Salmo 23 quer destacar? É que o pastor, esse bom pastor, vai alterar a estrutura da ovelha. O Epimênides faz esse teste. Se Deus existe, um Deus poderoso, maior do que os deuses gregos, e que habita no lugar altíssimo, então algumas ovelhas irão se deitar ao invés de comer o pasto. Quando eles soltaram as ovelhas, para a surpresa da maior parte das pessoas, as ovelhas, muitas delas, ao invés de sair comendo todo o pasto, elas se deitaram, olharam para o céu. Isso causou uma comoção entre os gregos.
No ponto onde cada ovelha se deitou, o rei ordenou para que fosse construído um altar. Ele começou a fazer sacrifícios a esse Deus que estava de alguma forma se mostrando aos gregos. O rei pediu ao Epimênides que desse um nome a esse Deus. Aí ele falou: eu não acho apropriado dar um nome a ele. Como ele está se mostrando a nós, é uma ofensa. A gente não o conhece o suficiente, como que eu poderei dar um nome? E o que nós vamos escrever nos altares que nós levantamos? Nós vamos escrever altar ao Deus desconhecido. No momento apropriado, esse Deus irá se revelar a nós, e Ele irá falar o seu nome, irá se apresentar a todos nós, gregos. O Epimênides era estrangeiro, mas ele disse, Ele irá se apresentar a nós. Bom, 600 anos se passaram. Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, converteu um homem chamado Saulo no caminho de Damasco, e um dia, em uma das suas viagens, ele chega até Atenas. Ele começa a pregar para diversas pessoas, e ele foi chamado de tagarela. Essa palavra no grego é muito ofensiva. É um pássaro que come dejetos no esgoto. Eles queriam ofender Paulo, eles não estavam aceitando a mensagem de Paulo. Na verdade, eles estavam até confundindo a mensagem dele, porque ele pregava a Jesus Cristo e a ressurreição. Os gregos entendiam que se tratavam de duas divindades. Uma divindade masculina chamada Jesus e uma divindade feminina chamada ressurreição. Eles eram tão idólatras que, quando Paulo chega pregando, eles acharam que eram mais dois deuses. Um determinado momento, ele é levado para um lugar público chamado Areópago. Aqui na versão que eu li, nós lemos como Câmara Municipal. É até um termo mais conhecido por nós. Mas no original está escrito Areópago. Neste lugar, no trajeto, ele passa por um altar. E o altar está escrito: altar dedicado ao Deus desconhecido, levantado por Epimênides 600 anos antes de Cristo. Quando ele toma a palavra, ele diz o seguinte: atenção, atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos. É interessante que ele não chama eles de idólatra de início. Ele diz: vocês são muito religiosos. Provavelmente, se chamasse de momento de idólatras, essa ofensa já iria afastar os ouvintes. Então ele era muito sábio, cheio do Espírito Santo. Ele diz: olha, vocês cultuam ao Deus desconhecido. Eu gostaria de dizer para vocês que eu trabalho para Ele. E eu vim aqui em nome desse Deus desconhecido. O nome dele é Jesus. Eu quero apresentar esse Deus a vocês. A Bíblia diz que o Areopagita, o chefe da Câmara Municipal, se converte nesse dia ouvindo essa pregação. Dionísio, o significado do nome era uma reverência a um Deus da ressurreição. Então veja, todos os fatores que há nesta história grega, com que facilita com que o apóstolo Paulo pudesse apresentar o evangelho a eles. Recentemente eu li um livro, eu estou com ele aqui, se chama O Fator Melquisedeque. Na introdução desse livro é contada a história que eu estou contando para vocês. O livro, o Don Richardson, o escritor, ele quer mostrar o testemunho de Deus nas culturas ao redor de todo o mundo e de toda a história. Todo o tempo o nosso Deus tem a intenção de salvar o ser humano. Ele quer, é o desejo dele se apresentar, se mostrar, se revelar a todas as culturas ao redor do mundo. É interessante que existem dois termos na teologia: monergismo e sinergismo. Monergismo, mono é um, ergon é trabalho. Então, monergismo, trabalho de um. Monergismo é a crença de que quem salva o ser humano é só um, é Jesus Cristo. É o trabalho dele, é o jeito dele, é ele que quer se mostrar, se apresentar. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos próprios pecados, e ele que nos resgatou. A outra expressão, sinergismo, mostra que o ser humano coopera através das suas obras para a salvação. Isso vai contrário à palavra de Deus.
Existem muitas crenças na atualidade, o romanismo, o espiritismo, até mesmo em igreja protestante você pode ouvir um tipo de mensagem assim: sua obra mais a obra de Jesus na cruz te salva. Nós reconhecemos, através da palavra de Deus, que quem nos salva é apenas Jesus Cristo. É o trabalho de um só. É apenas um que quer se mostrar, se apresentar ao ser humano. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2: pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vocês, é um dom gratuito de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. É por intermédio da fé que Jesus está salvando as pessoas, pela graça de Deus. Em Tito, no capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz: pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos os homens, todas as pessoas. Esse missionário, ele conta uma história bem interessante. Aqui nesse livro ele conta diversas histórias, como essa dos gregos, em que Deus está se mostrando às pessoas, influenciando as culturas, para em algum momento, quando os cristãos chegam, que eles possam usar isso como um gatilho para pregar o evangelho. Ele, em um dos relatos, ele diz que a língua nativa mais falada da atualidade é o mandarim. O mandarim é a língua dos chineses. As palavras são desenhos e hierógrafos. A palavra justo em chinês é um homem e um cordeiro acima dele. Quem é que planejou isso? Quem é que está influenciando? Quem que está arquitetando tudo isso para facilitar o trabalho da igreja? O Don Richardson, em uma determinada oportunidade, na década de 70, ele chegou numa tribo e essa tribo era canibal. Eles valorizavam a traição. Se você fosse astuto o suficiente para enganar o seu irmão, para mentir para ele e levar ele até a morte, e aí depois que você o matasse, você comesse a carne dele, então você era digno de honra nessa tribo. Quando o missionário chegou e começa a pregar Jesus, que Jesus foi traído, que o traidor deu um beijo nele, o pessoal da tribo gostou mais de Judas do que de Jesus. Eles queriam dar o nome de Judas a seus filhos. O missionário ficou decepcionado, falou: eu vou embora daqui. Onde já se viu contar a história de Jesus e as pessoas gostarem mais de Judas do que de Jesus? Sua esposa era enfermeira. Em uma semana, com um pouquinho de álcool, penicilina e uma boa higiene, ela já começou a curar um monte de gente. As pessoas começaram a sarar. E aí eles ficaram considerados como sendo curandeiros. As pessoas chegaram para o missionário e disseram: olha, não vai embora daqui, fique com a gente, nós precisamos de vocês aqui. Aí ele falou: eu não vou embora com uma condição, desde que vocês parem a guerra. Eu falei: mas como que é possível a gente parar a guerra se a gente não venceu a nossa guerra? Ele falou: não, vocês vão se render, nós vamos pegar uma bandeira branca, nós vamos até a tribo inimiga e nós vamos dizer que a gente está se rendendo. Ele falou: não, não é possível a gente fazer isso. Na nossa cultura eles vão achar que nós estamos articulando de alguma forma para enganá-los. Ele falou: não há nada que a gente possa fazer. Ele falou: existe uma única opção, o totem de paz. Aí ele falou: o que seria isso? Se um de nós entregar um dos nossos filhos para a tribo inimiga, aí eles vão acreditar em nós, na nossa palavra. Aí ele falou: mas alguém tem coragem de fazer isso? Aí um homem, sem autorização da esposa, pega o seu filho e leva o seu filho para entregar como totem de paz, como um sacrifício, como uma oferta para outra tribo. Quando eles chegam, reúnem as duas tribos, a mulher chega, um caos. A mulher: onde já se viu, vai entregar nosso filho? Entrega você que tem 3. Não, não quero entregar nada não. E aí aquela discussão, e o marido: não, nós vamos entregar. O chefe da outra tribo veio até a criança, colocou a mão nas costas da criança em choque, era 2 anos, é a idade do meu filho mais novo, José. E aí coloca a mão nas costas da criança, fala: a gente aceita o totem de paz de vocês. Toda a tribo foi colocando a mão, todo mundo recebendo. Aí o missionário estava saindo, feliz que conseguiu a paz, e o Espírito Santo falou com ele, falou: ei, você não vai pregar? Ele falou: mas como pregar? Eles estão gostando mais do Judas. Olha o gatilho que eu coloquei para você. Você vai dizer que Jesus é o totem de paz de Deus.
que Deus entregou seu filho para que houvesse paz no coração dos homens. Aí ele chama a atenção de toda a tribo e fala: olha, vocês se lembram da história que eu contei para vocês a respeito de Jesus, tal? Jesus é o totem de paz de Deus. Deus, o Pai, entregou seu filho para que houvesse paz no coração dos homens. O chefe da tribo olhou para ele e falou: por que você não disse isso antes? Aí ele falou: eu nem sabia dessa história, de nada, de totem de paz, de nada disso. Aí ele falou: na nossa cultura, nós somos obrigados a receber o totem de paz. Como é que eu faço para aceitar esse totem de paz? Aí o missionário disse: coloca a mão no seu coração, dobra o joelho. Aí ele falou: no meu coração? Mas meu coração só bombeia sangue, o que tem a ver meu coração? Aí ele disse: aonde fica a sua tomada de decisões, suas emoções? Aí ele falou: no meu fígado. Então põe a mão no seu fígado e vamos convidar Jesus para morar no seu fígado. A tribo toda, mão no fígado. Onde é que fica o fígado? Por aqui, né? Colocou a mão, eles sabiam, né, que eles eram canibais, né? Sabiam exatamente onde ficava o fígado. Colocaram a mão no fígado. Jesus, vem morar no meu fígado a partir de hoje. Eles aceitaram Jesus. É engraçado, é uma cultura completamente diferente, né? Esse missionário ensinou o alfabeto para esse povo. Não só ensinou o alfabeto, ele traduziu o Novo Testamento para a língua deles. Nós temos uma Bíblia, nós chamamos a versão de João Ferreira de Almeida. A versão bíblica para esse povo é Dom Richardson. Ele ensinou o alfabeto, ensinou a todos a ler e escrever. O islamismo invadiu esse país. Hoje existe apenas uma resistência no país: 250 mil cristãos. Quem são esses cristãos? Evangelizados por esse missionário. Ele destaca isso no livro, e através disso eu quero trazer essa reflexão para vocês. Quando Paulo se apresenta aos gregos, ele sente muita dificuldade, até que há um trabalho do nosso Deus, um gatilho do próprio Espírito Santo para facilitar a evangelização, facilitar o convencimento. Ele chega e a primeira coisa que ele diz: olha, existe um Deus desconhecido que vocês reverenciam, e eu estou trabalhando para esse Deus. No começo da mensagem dele é interessante que o que ele prega é exatamente o que Estevão pregou quando estava sendo sacrificado, quando estava sendo morto, martirizado. Saulo era jovem e ouviu a pregação de Estevão. Estevão diz antes de Saulo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Agora ele está anos depois na Grécia pregando exatamente a mesma coisa. O que é interessante de tudo isso, e o Everson, é legal a história, é muito bacana. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que da mesma forma com que Paulo chegou num país estranho e encontrou um monte de altar idólatra, e havia um altar ao Deus desconhecido, hoje é exatamente o que acontece na maior parte do coração das pessoas hoje. Você olha no coração das pessoas, tem um monte de altar idólatra, levantado para aquilo que desagrada a Deus. E o altar que deveria reverenciar o Deus Todo-Poderoso, está escrito: Deus desconhecido. As pessoas não conhecem profundamente o nosso Deus. É triste a realidade de dizer que nem os cristãos conhecem profundamente o nosso Deus. É uma pena. Se você vê o texto bíblico, Paulo destaca, no versículo 27, ele fez tudo isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo. Desde a criação, o nosso Deus vem articulando para que o ser humano possa conseguir encontrá-lo. Esses dias eu ouvi uma coisa e eu achei muito interessante. Sempre nós dizemos que a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Gênesis capítulo 1, versículo 1, haja luz. Versículo 2, haja luz. Deus diz isso e é a primeira coisa que Ele cria. Essa pessoa, esse professor estava dizendo que a primeira coisa que Deus criou foi a redenção. Ele só entende que vale a pena criar todas as outras coisas porque ele já percebeu, ele já sabia que era possível redimir o ser humano. É por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo.
Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Primeira coisa que o nosso Deus criou foi um método de redimir a sua criação, redimir o ser humano. Quando eu olho para tudo isso, e para mim é sensacional entender que no coração das pessoas é necessário um conhecimento profundo em relação ao nosso Deus. A idolatria é o método que o nosso adversário utiliza para afastar as pessoas do verdadeiro Deus, do verdadeiro propósito. Quando olhamos o povo de Israel que sai do Egito como escravo, quando eles vão sair, eles recebem ouro dos egípcios. Esse ouro foi um presente dos egípcios, e Deus havia falado a Moisés que era para eles pedir, porque eles iriam utilizar esses recursos para construir o tabernáculo no meio do deserto. Alguns dias depois de ter saído do Egito, de ter visto o Mar Vermelho se abrir, de ter visto comida cair do céu, de água sair da rocha, alguns dias depois, Moisés sobe ao monte, e o povo chega até Arão e diz: construa para nós um ídolo, para que a gente preste culto a ele, um bezerro de ouro. Que ouro que eles utilizaram? O ouro que eles haviam recebido. Quando eles foram redimidos, soltos, libertos do Egito, eles receberam um pagamento em ouro. Eles pegaram esses recursos e ofereceram para fazer um ídolo. No dia que você foi redimido, salvo por Jesus, você também recebeu muitos recursos, riquezas. A pergunta que eu faço é: o que você faz com isso? Isso diz respeito não ao dinheiro, diz respeito a talentos, dons, capacidade sobrenatural. O que é que você faz com isso? Alguns utilizam tudo isso para erguer altares a deuses falsos. Há pessoas que cultuam o dinheiro, pessoas que cultuam o sexo, o pecado, o vício. Pessoas têm altares erguidos em seu coração. Nessa noite eu quero destacar 3 pontos para vocês a respeito desse Deus maravilhoso, que eu gostaria que se tornasse conhecido por todos nós nessa noite. O primeiro ponto a respeito do Deus desconhecido, que é desconhecido por muitos. Primeiro ponto: Deus que não mede esforços para salvar e resgatar o oprimido. Nós vamos ler um texto em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Primeiro ponto é o Deus que não mede esforços para salvar o oprimido. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vivia no cemitério, ele vinha do cemitério, onde ele estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Imagina a situação desse homem vivendo no cemitério. As pessoas tentavam acorrentá-lo e eram incapazes de segurar. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro. Mas ele quebrava tudo, ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com as pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou. Imagina a situação desse homem. A pergunta que eu faço é: você gostaria de ter um homem assim próximo da sua casa? Um outro evangelho destaca essa história e diz que ele andava nu. Você gostaria de ter essa pessoa perto da sua casa? Você que tem filho, filha, você gostaria de chegar em casa e essa pessoa estivesse ali gritando com correntes e batendo nas pessoas, nu? Ele era oprimido. Provavelmente o fato dele se ferir é que ele mesmo tentava, em aqueles momentos de lucidez, ele tentava contra a própria vida. Quando ele viu Jesus, ele grita. Versículo 7: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau saia desse homem.
Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: o meu nome é Multidão, porque somos muitos. Pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali haviam muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos, e estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram, espalharam a notícia da cidade nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Preste atenção. O jovem, o homem, está há muitos anos endemoninhado. É um problema para toda a sociedade. É um caos para a família. Provavelmente a família já tinha desistido. Eu não sei se você já teve uma experiência assim, se você já conviveu com um parente, um familiar dentro de casa, em que ele é, de alguma forma, um problema para a família. A família não conseguia conviver com esse homem, não tinha como. Ele era agressivo, ele tentava contra a própria vida, contra a vida de outras pessoas, ele tinha uma força além do normal. Imagina o coração dessa mãe, desse pai. Eu não sei há quantos anos ele sofre disso. Muito tempo, provavelmente. Ele vive no cemitério. Como as pessoas o chamavam? Provavelmente o senso comum entre as pessoas é que era melhor que ele tivesse morrido. Era melhor. Provavelmente as pessoas iriam olhar e iam dizer: descansou, né? Melhor que morresse, para não ficar causando dano aqui para a gente. Jesus foi até ele. É interessante que Jesus passa a noite navegando no mar da Galileia, a noite toda. O episódio de que o barco quase afunda com a tempestade, Jesus está dormindo cansado, é no capítulo anterior. É a história da noite. De manhã ele encontra o gadareno, à noite isso acontece. Então Jesus passa a noite toda navegando, quase o barco afunda, para encontrar um endemoniado. Quando ele encontra, os espíritos maus pedem para não sair da região, depois pedem para entrar nos porcos. Jesus autoriza não sair da região, autoriza entrar nos porcos. Quando os porcos se lançam do penhasco, aí chama a atenção das pessoas. Quer dizer, um jovem que há muitos anos sofre e é liberto, isso não causou comoção entre as pessoas. Ninguém saiu correndo até a cidade e chamou toda a população: venham ver, aquele jovem que vivia agressivo, endemoniado, que estava morrendo, aquele jovem está liberto. Não, isso aí não chamou a atenção das pessoas. O que chamou a atenção foi o prejuízo financeiro, porque 2.000 porcos se lançaram de cima de um precipício. Quando as pessoas chegaram, a continuidade do texto: os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Versículo 17: então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Vá embora daqui, por favor. Insistentemente. Percebe que para essas pessoas não importa a salvação, a libertação daquele jovem. O que importa? O prejuízo financeiro, o custo, o gasto. Os demônios pediram para ficar na região, Jesus permitiu. Pediram para entrar nos porcos, Jesus permitiu. As pessoas pediram para Jesus ir embora, Jesus aceitou. Essa história está todo mundo pedindo e Jesus está aceitando. Só tem um momento, versículo 18: quando ele, Jesus, estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência, mesma palavra. Os espíritos pediram com insistência, as pessoas pediram com insistência. O jovem pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou. Jesus atende o pedido dos demônios, atende o pedido das pessoas incrédulas que estão mandando ele embora, e não atende o pedido do jovem que ele redimiu, que ele resgatou.
Isso nos faz pensar. Quem se condiciona à vontade de Deus, muitas vezes ouve o não. E o não é o melhor, por quê? Jesus diz para ele: volte para casa e conte para os seus parentes. Conte para a sua família o que eu fiz. Você consegue imaginar? Eu não sei que horas eram. Eu gosto de cinema, assim, sabe? Imaginar. De tarde, o café da tarde, o sol se pondo. Aí entra em casa, vestido. Oi, mãe. Oi, pai. Pergunta para essa mãe quanto que ela pagaria para isso aí acontecer. Quanto é que custa isso? Jesus permitiu os espíritos entrarem nos porcos para mostrar o valor que as pessoas dão. As pessoas valorizam mais a posse, animais às vezes, do que algumas pessoas. Jesus permitiu isso acontecer. Imagina essa família tendo essa restauração. Então, o primeiro ponto do Deus que é desconhecido por muitas pessoas é o Deus que não mede esforços para salvar o oprimido. Ele não se importa com o custo. Ele está trabalhando todo o tempo. Como eu disse no começo da mensagem, vou ressaltar: o nosso Deus está trabalhando para salvar a todas as pessoas. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por isso. Segundo ponto, Lucas capítulo 19, versículo 1. O Deus que marca encontros inesperados e surpreendentes. Jesus entrou em Jericó. Ele estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico. Então nós temos um contraste. Nós temos um homem miserável, que mora no cemitério. E agora nós temos um homem rico chamado Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus. Ele era baixinho. Ele não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo, de pequeno porte, né? Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Ele só queria ver Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. E esse é uma questão da palavra de Deus. Como ele era baixinho, todo mundo olhava de cima para baixo para falar com ele. Primeira vez que Jesus se aproxima dele, e as pessoas olham de baixo para cima. Tem uma alteração aqui. Jesus olha, e aí Jesus diz: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Tem uma versão bem antiga que usa uma expressão que eu acho linda. A expressão é: Zaqueu desceu depressa e recebeu a Jesus gostoso, com júbilo, com alegria. Ele queria receber Jesus. Eu fico imaginando, como eu disse, eu gosto das histórias, eu gosto de ficar imaginando. Zaqueu era pequenininho, né? Imagina ele dando um abraço em Jesus. Eu acho que ele passou a mão na nuca de Jesus assim, trouxe ele para perto, abraçou Jesus bem apertado, porque ninguém queria falar com Zaqueu. Ninguém queria entrar na casa de Zaqueu, mesmo sendo de um homem rico, cheio de posses, mas ele era desprezado. O nosso Deus marca encontros inesperados e surpreendentes. Zaqueu desceu depressa, recebeu na sua casa, versículo 7. Todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E Jesus não pediu nada. A presença de Jesus ali, a gentileza de Jesus de querer estar na casa dele, já causou aquele incômodo irresistível. O que eu tenho, metade eu vou dar aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes esse valor. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Se você se considera perdido nessa noite, eu tenho uma ótima notícia para você:
o Deus que pode ser para você desconhecido, deseja salvar a sua vida, deseja restaurar a sua história. Eu não sei qual dos dois homens você se parece. Se é um homem que está bem vestido, bem portado, que tem em autoestima, de repente as pessoas consideram você alguém importante, mas em seu coração você está triste, definhando. Ou se você é desprezado, é pobre, é miserável, e as pessoas não querem conviver com você. Para as duas situações, esse Deus quer salvar, resgatar, libertar. Ele não quer o sofrimento do ser humano. Para a gente encerrar, terceiro ponto, é o Deus que transforma os corações endurecidos. Há uma história verídica. Um jovem missionário foi pregar no interior do Ceará. Ele começou a pregar no interior do Ceará, e o que ele fez rapidamente foi construir uma tenda. O nome dele é Mário. Ele construiu uma tenda, e aí quando ele estava acabando de construir, veio uma pessoa e disse: o que é que o senhor está fazendo aqui? Aí ele falou: eu vou fazer um culto, eu vou falar a respeito de Jesus. Aí ele falou: mas o senhor já falou para o Herculano? Aí ele falou: como assim Herculano? Quem que é Herculano? Ixi, você não falou com ele? Ele falou: não, eu já pedi autorização para a prefeitura e o dono do terreno cedeu o espaço, porque eu disse que eu ia falar a respeito de Jesus. Falou: ah, se você não falou com Herculano, então não vai dar certo não. Mas quem que é esse Herculano? O Herculano é o justiceiro aqui da cidade. Como é que o senhor vai fazendo coisa aqui sem pedir autorização para ele? Eu nem estou sabendo. O homem saiu. Ele continuou trabalhando na tenda. Daqui a pouco chega outro: o que o senhor vai fazer? Vou pregar a respeito de Jesus. E o senhor falou para Herculano? Aí ele falou: mas que negócio é esse de Herculano? Não estou sabendo de Herculano nenhum. Eu já pedi autorização para um, para outro. Bom, essa história se repete 4 vezes. O missionário já começa a ficar com medo já. Mas que história é essa de Herculano? Eu não estou sabendo. Bom, fim da tarde, quem é que chega? Herculano. Barrigão, coronelzão, arma na cintura, desceu do carro. O que é que está acontecendo aqui? O que é que você está fazendo? Aí o missionário falou assim: você sabe que eu nem sei mais? Nem sei. Como assim? Quem é que sabe? Não, eu queria falar de Jesus aqui. Eu iria falar de Jesus. Eu estou construindo essa tenda para ir. O senhor conhece Jesus? O Herculano arrancou o chapéu assim, ó. Claro que eu conheço. O senhor quer falar de Jesus? E por que o senhor não vai mais? Porque diz que tem um homem valente aqui que não vai deixar. Como assim um homem valente que não vai deixar? Está todo mundo falando. Mas quem que é esse homem? Eu não sei. Como assim você não sabe? Qual que é o nome dele? Eu não sei o nome dele. Eu sou novo aqui, eu cheguei ontem. Eu não conheço. Pois eu quero ver quem é que não vai deixar o senhor fazer culto aqui. Que hora vai começar o culto? Amanhã, 6 horas. Pois eu vou estar aqui. Na hora que esse homem chegar, o senhor me avisa. Como é que ele é? Não sei, eu não conheço. Eu vou estar aqui amanhã. Pode falar que o Herculano vai estar aqui 6 horas da tarde amanhã. Bom, chegou o horário do culto, o dia do culto. As pessoas começaram a perguntar de novo: você avisou o Herculano? Não só avisei, como ele vai estar aqui. O Herculano vai vir? Ah, então nós vamos vir. Eu vou vir com a minha família. Então todo mundo tinha medo do Herculano. Quando chegou o horário do culto, o Herculano estava igual um diácono na porta da tenda lá. A harmona na cintura assim, ó, brabo, olhando. Ó, na hora que o cara chegar e o valentão chegar, você me avisa, hein? Aí o missionário: pode deixar. O missionário pregou, cantou uns louvores, fez o apelo. E quem é que aceita Jesus? O Herculano. O primeiro a aceitar Jesus é o Herculano. Aí todo mundo, acho que tinha medo do Herculano, veio com medo do Herculano e aceitou Jesus também. Essa história não é invenção, gente. É história verídica. Isso aconteceu no interior do Ceará. O terceiro ponto dessa mensagem é o Deus que transforma corações enrijecidos. Nesse momento nós vamos orar, nós vamos fazer uma oração a Jesus. E eu tenho certeza que Ele marcou um encontro inesperado com você. Surpreendente. Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer libertar você, transformar a sua história, sua família. De repente você pode estar intercedendo por alguém, orando por alguém. E ao mesmo tempo, se o seu coração é endurecido,
nós vamos clamar a esse Deus que é desconhecido por muitas pessoas, mas que é conhecido por outros, para que Ele possa transformar você. Amém, irmãos? Vamos aplaudir a Jesus pela palavra dEle? Glória a Deus. Se coloque em pé, por favor. Nós vamos iniciar cantando, e aí na sequência nós vamos fazer uma oração. Nós temos alguns minutos para fazer isso. Por favor, se você puder não se movimentar agora, se você puder cantar com seus olhos fechados. Desde o início dessa reunião, senti a presença de Deus. Eu tenho certeza que há algo de especial que Ele queira fazer, e nós devemos aproveitar as nossas oportunidades. É bem possível que Deus possa ser desconhecido para muitos aqui, e talvez você esteja ouvindo essa palavra, ouviu essa palavra, e você sinta em seu coração: Jesus, eu quero conhecer o Senhor profundamente, quero conhecer o Senhor como essas pessoas conheceram. Então esse é o momento dele começar